Olá pessoal, essa é a nossa 15ª aula, a quarta parte, e hoje nós encerramos a nossa aula expositiva e eu espero que vocês tenham compreendido, entendido e também somado bastante informações sobre o movimento pentecostal. E nessa aula de hoje, falando sobre o pós-pentecostalismo, nós estamos falando sobre, de acordo com Sapiensky, a visão sociológica, apesar de ele ser historiador, mas a visão sociológica que ele tem em relação ao movimento pentecostal, muitas vezes não coaduna com a realidade do movimento pentecostal. O movimento pentecostal ele é dinâmico por causa da ação do Espírito Santo. A igreja, a Assembleia, ela tem 110 anos e tem uma linha única, vertebral, e que não se afasta disso. Por mais que nós tenhamos uma revolução a partir dos anos 70, 80, dentro do movimento pentecostal e digo assembleiano, mas a sua linha mestra continua intacta. A ação do Espírito Santo, a oração, a manifestação pneumatológica, os dons espirituais são objetivos, são alvos que a teologia pentecostal não deixa de lado. Não deixa. A preocupação da instituição é justamente sobre cair no esquecimento. E até os teólogos hoje, os pesquisadores acadêmicos, buscamos mostrar que isto é uma linha mestra do movimento pentecostal clássico, né? Apesar de agregar já questões sociais dentro da Assembleia de Deus, como a questão política, e tantas outras questões sociais, influência, a questão de reivindicar espaço na sociedade, isso não é pecado. Apesar de muitos membros da igreja criticarem, mas isso não é pecado, pelo contrário, isso é importante. Levi Pethrus, ele criou um partido na Suécia que transformou a Suécia. Então o que nós precisamos é ampliar a nossa tenda. É lógico que a Assembleia de Deus ela teve um momento assim fechado, que não abria espaço por preocupação. Os nossos líderes eram pessoas simples, modesto conhecimento, então preferiram manter aquele padrão rígido para que nós não viesse perder a rédea. Mas hoje não, hoje nós abrimos de forma ordeira e sem perder a rédea, né? Daí o resultado de nós influenciarmos na política, na sociedade, na educação, em todas as áreas da sociedade, o pentecostalismo ele passa a mostrar a sua verdadeira face, que é justamente trazer dignidade, convergência e também é uma comunidade de acolhida do pobre, do periférico, da mãe solteira, do ébrio, do drogado, né, do sofredor, do sofrido, o sofredor pé no chão. E esta é uma das características do pentecostalismo clássico. E nesse pós-pentecostalismo, ainda que a sociologia tenta pendurar no pentecostalismo uma mutação, uma mudança, uma alteração, ou um abandono da sua base, da sua linha mestra, mas isso não coaduna com a prática da igreja pentecostal no seu dia a dia. É lógico que nós estamos atuando, e a liderança da igreja hoje, que ocupa um espaço na mídia, a visão sociológica acaba mirando esses líderes, mas não olha para a base do pentecostalismo, que são as pequenas comunidades nas várias regiões do nosso vasto Brasil, né? Na periferia desse país, nos rincões do país, onde continua atuando, continua agregando, continua sendo uma comunidade de acolhida do pobre, do ébrio, do drogado, do miserável, né? Da mãe solteira, do órfão, da viúva, do idoso, né? Essa é uma prática do pentecostalismo, que na realidade promovida pela ação do Espírito Santo, que começou lá em Atos 2. Quando ele desce, a Bíblia diz que ele desceu como língua repartida de fogo,
e todos foram cheios. E quem estava no cenáculo? Os apóstolos, os discípulos e as mulheres, todos estavam juntos. E ele desce e sobre todos. Então não faz acepção. Não desceu primeiro nos apóstolos, não desceu primeiro nos homens, não. Desceu sobre todos. Na casa de Cornélio, desceu sobre todos. Desceu sobre Cornélio, sobre a família de Cornélio, sobre os servos e as servas de Cornélio. Todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é ação. É uma ação que não tem fronteira, não tem barreira, não faz acepção de pessoa, não tem divisão. Ele desce sobre todos. Por isso que o movimento pentecostal, com 110 anos de fundação, de nascimento no Brasil, ele só agrega. E ele abre, dá oportunidade para o preto, para o afrodescendente, para o pobre, para o analfabeto, para o idoso, para o jovem, para o adolescente. Ele dá essa oportunidade porque é uma ação do Espírito Santo de Deus. Não é uma ação humana, é uma ação do Espírito Santo de Deus na vida humana que acaba trazendo isso para dentro das comunidades e sucessivamente das instituições pentecostais. É lógico que dentro desse bojo e dessa diversidade de denominações pentecostais, a sociologia vai acabar pegando aqueles que são mais enfáticos, que é o caso da Igreja Universal, que ela dá muita ênfase à propaganda, né, da denominação na mídia, até porque ela é dona de uma rede de mídia muito ampla, muito vasta, né? Mas nós sabemos que na pesquisa o Evangelho é o corpo a corpo, é o olhar, é o olho no olho, e esse é o trabalho da Igreja Pentecostal Clássica, que vem a ser a Assembleia de Deus. Até porque a questão do Brasil, apesar de fazer parte do pentecostal clássico, mas ela não faz o corpo a corpo, a evangelização corpo a corpo. Quem faz a evangelização corpo a corpo é a Assembleia de Deus. Então continua crescendo por causa desse corpo a corpo. É o corpo a corpo, é o olho no olho, é a experiência trocada. E aí então o evangelismo, as pessoas se convertem, fazem profissão de fé pentecostal. A experiência pela mídia é 3, 4, 5%, mas pelo evangelismo pessoal, o corpo a corpo, é 80%. Então, você descobre então que o pentecostalismo clássico, ele não perdeu a sua linha mestra, porque ele continua fazendo esse mesmo trabalho, essa mesma ação, né? Para se compreender o pentecostalismo que chega no Brasil, né, o Leonildo Silveira, ele diz que a visão do contexto social, cultural e econômico dos eventos ocorridos no campo religioso lá nos Estados Unidos, lá no final do século XIX e XX, acaba fazendo a gente compreender o movimento pentecostal no Brasil. É interessante que o Dr. Leonildo Silveira, com muito respeito que eu tenho pelas suas pesquisas, ele desconhece que o Gunnar Wingre e Daniel Berg vem por uma orientação do Espírito Santo de Deus. O Gunnar Wingre abre mão de uma proposta garantida e aceita a proposta do Espírito Santo sem direção. A mesma proposta que Deus fez para Abraão, o Espírito Santo fez para o Gunnar Wingre e Daniel Berg. Vai para uma terra, para onde? Não sei, vou te mostrar onde é. Sem direção. E eles nem sabiam onde era o parar. Então, a visão sociológica, ela às vezes acaba distorcendo a ação do Espírito Santo. Então, nos Estados Unidos, a religião teve essa característica, mas o pentecostalismo brasileiro não começou com essa característica. Começou com uma ação do Espírito Santo de Deus, né? O final do século XIX, a americana apresenta muitas questões oriundas já dos fundadores dos Estados Unidos, né? Chamados pais peregrinos, né? Nos Estados Unidos, a religião começa a secularizar. Já lá no século XVIII, XIX, já está secularizando já a religião. Então nós temos aí essa comparação agora, no pós-pentecostalismo, com uma igreja secularizada, mas não é. Continua com a sua linha mestra. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Deus abençoe vocês, Deus os abençoe e que vocês possam ser prósperos na compreensão do assunto. Até a próxima semestre.